E aí pessoas, beleza? Galera, hoje o vídeo é para falar sobre mudanças. A gente tem uma resistência muito grande a mudanças, a gente não quer mudar, seja de local, de um município para o outro, seja de trabalho. Às vezes a gente está tão acostumado, acomodado com os nossos afazeres e essa mudança de labor, ela acaba sendo uma mudança extremamente difícil. Seja não só de trabalho, mas até de unidade. Você está lotado em uma unidade, que foi o meu caso, e aí você é forçado a ir para uma outra unidade. Independente da mudança, a gente tem uma resistência, a gente já está acostumado ao local, a gente conhece algumas pessoas, a gente cria uma identidade. E aí, durante esses dias, devido às mudanças que aconteceram na minha vida, e se tiver acontecendo alguma na sua vida, eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Eu perguntei para Deus por que Deus ele permitiu que essa mudança acontecesse. E a resposta mais clássica é que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, e antes de que alguém tome uma decisão, ou até mesmo antes de você tomar essa decisão, Deus ele já tomou. Só que essa resposta, galera, para mim, ela é muito superficial. Eu tive que ir para a Bíblia para encontrar a resposta que fizesse sentido para mim. Eu vou trazer 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo é o de Abraão, quando Deus chama Abraão e Deus fala: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele obedeceu, ele foi forçado, entre aspas, porque a promessa que Deus tinha só se cumpriria se Abraão deixasse as suas raízes. E a gente vai perceber que para Abraão não foi fácil deixar sua família, deixar os seus amigos, deixar o local que ele conhecia para ir para uma terra que ele nem sabia qual terra era essa. Só que a gente percebe que no final da jornada, Deus abençoa Abraão com uma grande nação e Abraão se torna um homem muito próspero. Um outro exemplo é de José. José, diferente de Abraão, ele não decidiu sair. Ele foi forçado, ele foi vendido, como vocês conhecem a história. José vai para o Egito, vira escravo no Egito. Então imagina, para um jovem como José, sair ou ser forçado a sair da casa do seu pai. E a gente conhece a história, José não era pobre. José ele tinha uma certa condição financeira porque o seu pai era muito próspero, Jacó era um homem próspero. E aí ele vira escravo no Egito, tem que, de certa forma, lidar com situações que ele não estava acostumado, só que Deus ele tinha um propósito na vida de José. Essa mudança que aconteceu na vida de José não foi por acaso. E aí José sai da casa do seu pai, escravo no Egito, para governador, uma das maiores autoridades no local. Ou seja, por mais que José tenha sofrido, Deus o exaltou. E o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o de Daniel. Em relação a Daniel, ele também foi forçado ou ele foi arrancado do local onde ele estava. Babilônia, ela vai invadir o reino de Judá, vai levar Daniel e os seus amigos como cativo e Daniel vai ser escravo. Para Daniel também não foi fácil ser arrancado do local onde ele estava, e Daniel, como a gente conhece, era um homem nobre, pertencia, segundo alguns eruditos, à realeza. E aí ele vira escravo na Babilônia. Só que Deus também tinha um propósito na vida de Daniel e Deus exaltou a Daniel. Mas galera, o que eu quero trazer com todos esses exemplos que eu dei? Primeiro, eu quero que você entenda que independente da mudança que está acontecendo na sua vida, seja uma mudança de emprego, você talvez tenha sido demitido, ou talvez até pediu as contas, e aí você agora tem que iniciar uma nova jornada, você tem que começar aí um emprego novo. Seja uma mudança, galera, de município, você está em um município, tem que ir para outro, é uma viagem que provavelmente talvez você não tenha planejado, ou se você é jovem, estuda, você muda de escola, independente da mudança que aconteceu, tudo isso é plano de Deus.
É Deus te tirando de onde você está para que você possa crescer da mesma forma que Abraão, da mesma forma que José do Egito, da mesma forma que Daniel, eles foram tirados do local onde eles estavam, foram colocados em um outro local, e isso era plano de Deus para que eles crescessem, para que eles evoluíssem e para que eles recebessem as bênçãos que Deus tinha para eles. A mesma coisa acontece com você. Não encare as mudanças que você está tendo que enfrentar como algo ruim. Para além da resposta que eu dei no início, que tudo é permissão de Deus, e de fato e que se alguém decidiu fazer alguma mudança na sua vida, seja do local de trabalho, talvez alguém te demitiu, ou até mesmo essa decisão tenha partido de você, é Deus, Ele operando na sua vida. Então, vai de peito aberto, da mesma forma que Deus abençoou todos esses personagens bíblicos que eu falei aqui, Deus ele também vai te abençoar. E só uma observação em relação a Daniel, provavelmente os babilônios, quando eles invadiram Judá e arrancou Daniel de onde ele estava, essas pessoas, os babilônios, com certeza devem ter debochado de Daniel. Só que o que a gente precisa entender é que mesmo diante de tudo isso, Daniel se manteve firme aos princípios dele, Daniel se manteve firme à palavra de Deus, e no final quem ficou ou quem foi envergonhado foram justamente os babilônios, porque a gente conhece a história e José ele vai administrar ali a Babilônia. Mas é isso, tá, pessoas? Eu só trouxe esse vídeo porque nessa última semana houve uma mudança na minha vida. Eu fui transferido para uma outra unidade dentro do setor que eu atuo, e de início eu fiquei um pouco triste, eu sofri, só que Deus ele me mostrou que Ele estava me tirando de um meio que estava sendo tóxico para mim, que estava me fazendo infeliz. Eu estava infelizmente rodeado de algumas pessoas que não têm temor de Deus e que não estou me referindo a todos, mas não tem princípios, não compactua da mesma fé que a minha. E Deus falou assim: Manoelson, eu vou te tirar de onde você está, e todas essas pessoas, elas serão instrumentos nas minhas mãos para te exaltar e para devolver você para você mesmo, para quem você é. E galera, eu confesso a vocês que essa mudança foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Eu consigo perceber a mão de Deus, ela já atuando nesses primeiros dias. Então, assim, independente da mudança que você está enfrentando, que você encare com bons olhos, que você perceba que é a mão de Deus atuando. E é isso, galera. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.